queria trazer uma análise aqui desses números. Porque a pesquisa, olhando num primeiro momento, todos os cenários mostram o presidente Lula à frente, com mais ou menos 1/3 dos votos dos entrevistados pela Genial Quest, numa pesquisa bastante ampla, 4.500 entrevistados, que permite a redução da margem de erro para apenas 1 ponto percentual. Porém, esse é o copo meio cheio. O que poderia fazer... Lembra que semana passada, o presidente, ao responder às críticas ao governo do presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse que, olha, eu dei risada, estou tranquilo porque eu vi o calendário, a eleição é só daqui a 2 anos. Pois bem, o riso pode até continuar porque está aí à frente de todos os candidatos da oposição. Porque a oposição ainda tem um cenário muito pulverizado. Não tem um nome óbvio como primeiro candidato da oposição. Alguns destacaram este desempenho acima do esperado, digamos assim, de Gustavo Lima, mas que tem um recall muito grande. É dos mais conhecidos entre praticamente todos os nomes, mas já sai com uma rejeição alta. Muito porque provavelmente fala, olha, uma coisa é ele ser cantor, outra coisa é ser presidente de um país de mais de 200 milhões de habitantes. A grande questão que preocupa o governo. Estamos entrando no 3º ano do mandato de Lula. Da mesma forma que lá em 2005, quando ele completou pela primeira vez o 3º ano de mandato, antes de poder disputar a reeleição no ano seguinte, Lula enfrentou o período de maior dificuldade de aprovação do governo naquele momento. Foi naquele ano, em junho de 2005, inclusive, que estourou o escândalo do Mensalão, primeiro escândalo com força para criar impacto na imagem do presidente, mas ele teve tempo para se recuperar e conseguir a reeleição em 2006, contra, lembrando, na época o candidato da oposição era o hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, recém-saído do governo de São Paulo. Qual é a diferença? Naquele ano de 2005, Lula tinha o programa Bolsa Família e outras políticas públicas importantes, como Luz para Todos, que deram impulso à recuperação da sua aprovação e mudaram a geografia de voto no país. Lula tinha sido eleito em 2002 contra José Serra, do PSDB, um candidato de oposição vencendo o candidato da situação, que representava o governo Fernando Henrique, com votos mais espalhados por todo o país, ganhou em quase todos os estados na eleição de 2002, só perdeu o estado de Alagoas, porque Serra tinha como seu principal aliado o já na época senador Renan Calheiros, que fez bastante campanha pelo tucano e não pelo petista, mas a partir de 2006 é que Lula transforma o Nordeste e as camadas socioeconômicas mais baixas da população como seu principal trunfo. A grande questão é qual vai ser o novo Bolsa Família de Lula neste biênio, nesta segunda metade de mandato. É isso que o governo está procurando e ainda não tem uma resposta clara. A comunicação é processo-chave nessa história, sem dúvida alguma, por isso que Sidônio Palmeira foi nomeado ministro da Secretaria de Comunicação Social. Mas se não tiver o que comunicar, se não tiver esta nova política que de fato faça diferença no jogo eleitoral e na vida das pessoas, a batalha para Lula no ano que vem será bastante difícil, porque em todos esses cenários da Quest, com ou sem Eduardo Bolsonaro, com ou sem Tarcísio de Freitas, com ou sem Gustavo Lima, somando os votos desses candidatos pulverizados da direita, são eles que têm maioria e não Lula neste momento. Débora.